Bom, pessoal, para quem não me conhece, e quem vai assistir a gente depois, eu sou Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada aqui em Aracaju, Sergipe, e atuo no âmbito civil e criminal, especificamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. E hoje a gente vai encerrar, olha, o projeto agora é com eles, que só faltava a live do Ilziver, que não pôde acontecer no dia marcado. E aí eu vou repassar para vocês, né? E essas lives estão todas no meu Instagram. Essas lives estão todas no YouTube do Ressurgir Sergipe. Estão todas lá. Vocês vão poder ver a conversa que nós tivemos, as conversas que nós tivemos com todos esses homens. E aí, só para relembrar, né? Eu vou passar para vocês aqui os homens que estiveram aqui nesse projeto. O primeiro foi o vereador Seu Marcos. Nós tivemos uma conversa muito legal, né? Todas as conversas foram legais, descontraídas. O segundo foi o promotor Francisco Lima Júnior, promotor de justiça estadual. O terceiro foi o pastor Manuel de Oliveira Júnior. Depois nós conversamos com Pai Anderson, do Centro Eruquerê, Centro Cultural Eruquerê. Depois, nós conversamos com o deputado estadual por Sergipe, Georgio Passos. Depois, nós conversamos com o delegado de Polícia Civil, Gabriel Nogueira. Depois, nós conversamos com o deputado estadual por Sergipe, Irã Barbosa. Depois, conversamos com ele, Sullivan de Abreu, que tem um projeto de grupos que trata sobre masculinidades. Depois a gente conversou com o psicólogo João Sampaio, que também tem um projeto, idealizador do projeto Masculinidades Possíveis. E depois a gente conversou com o padre João Cláudio da Conceição, padre católico. Conversamos também com Baba Jonilson Teixeira, psicólogo, nutricionista. Depois conversamos com o psicólogo João Paulo Feitosa, que tem um trabalho muito bom com homens, né, nos grupos reflexivos. Depois nós conversamos com o Wellington Quilombola, que trouxe, né, a realidade, né, do machismo e do combate ao machismo nos quilombos. Depois nós conversamos com Tennyson Dória, desembargador do TRT 20. Depois nós conversamos com Edivaldo Lima, procurador do Grande Oriente, a maçonaria aqui em Sergipe. Depois nós conversamos com o deputado federal do Sergipe, Fábio Mitidieri. E hoje nós vamos encerrar conversando com ele, ó, queridão aí. Ilziver Matos, doutor Ilziver, né? Um rapaz muito polivalente. E quem vai se apresentar aqui é ele. Vou deixar essa fala para ele se apresentar. Ilziver por Ilziver mesmo. Então vamos lá, deixa eu chamar ele aqui. Olá, Ilziver, querido, tudo bom? Até que enfim, né? Tá me ouvindo? Você tá me vendo? Eu tô lhe vendo e estou lhe ouvindo. E você? Eu não tô me vendo. Mas você tá aqui. Tá aparecendo, peraí. Tá Tô aparecendo normal aparecendo? aqui. Tá aparecendo normal aqui. Parecido aqui, para mim, tanto no telefone como no notebook que eu estou acompanhando aqui, que eu gosto de acompanhar os E tá bom comentários. aí, então? Tá Porque eu não ótimo. tô me vendo. Está lindo, maravilhoso. Tá ótimo, tá show. E o Zíler, Beleza. para começar, quero lhe agradecer, né, a disponibilidade, e a gente ficou tentando aqui remarcar, e agradecer que você até que conseguiu o mesmo espacinho para a gente conversar. E eu quero que você converse com a gente aqui e se apresente. Quem é Ilziver, para quem está assistindo a gente e quem vai assistir ainda, né? Porque muita gente vai assistir a gente aqui Certo. depois. Eu sempre falo muita coisa, né? Quando eu vou começar uma aula, mas aqui a gente tem pouco tempo, né? Eu, lá no mestrado em Direitos Humanos, que é onde eu dou aula, né, na UNIT, eu sempre começo minhas aulas dentro do mestrado, marcando muito bem a diferença de ser um professor doutor, né, negro dentro de uma universidade, né? Então eu faço questão de pontuar a minha trajetória desde a infância para mostrar que não são todos os negros
que conseguem chegar no patamar de ser doutor num curso de direito, né, numa universidade particular, dando aula no programa de pós-graduação estrito sensu, né? E eu faço isso justamente para mostrar para os nossos alunos que as trajetórias que eles podem, né, conhecer dos seus vários alunos, dos seus vários professores, eles têm um componente, pelo menos, né, que os diferencia. E esse componente, para mim, é muito marcante, que é o componente étnico e racial. Hoje, nós vamos estar falando aqui de um outro, que é o pertencimento de gênero, né? Mas, na minha trajetória, a questão racial ela é marcante, né? Então, eu faço isso para mostrar, por exemplo, que, diferentemente de muitos dos meus colegas, professores, eu não chego nos espaços carregando uma herança. Eu chego nos espaços carregando a responsabilidade de ser o primeiro em vários aspectos dentro da minha família. O primeiro a ser doutor, o primeiro a estar dentro de uma universidade como professor, o primeiro a ter condições de dar condições para as pessoas de minha família, né? Então, é muito diferente a trajetória de um professor de direito, um advogado branco, de um professor de direito, um advogado negro, né? A gente chega com responsabilidade, não com herança. E isso já é algo importantíssimo de a gente marcar, né? Mas falando de forma mais menos assim tão, né, incisiva, né? Hoje eu sou professor do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UNIT, né? Eu sou doutor pela PUC-Rio, mestre pela UFBA, trabalho com pesquisas relacionadas a direito e relações raciais, já estudei bastante ações afirmativas. Atualmente eu tenho trabalhado direito e povos tradicionais de terreiro, né? Mas nessa nossa trajetória de militância e pesquisa, que a gente não consegue se desapegar, né? A gente transita por várias áreas, por vários temas, porque, como você mesma disse, né, a gente é polivalente, né? Aonde tem uma opressão, a gente está ali do lado para poder combatê-la, né? Porque, como Florestan Fernandes disse, a isenção ela é um mal, né? Que não resolverá nenhum tipo de problema. E nós, por sermos negros, por sermos de origem pobre, com dificuldade de acesso à educação, temos o compromisso de estar sempre do lado dos oprimidos, não dos opressores. E é isso que a gente faz, né, Val? Menina, eu sempre fico babando quando vejo você falar. Vixe, como é que a pessoa fala tanta coisa em tão pouco tempo e assim, tão contundente? Você dá cada... Pô, já anotei aqui, viu? Quando eu vou usar esse negócio aí. A gente chega com responsabilidade e não com herança. Olha, essa fala que você fez agora. Eu assisti um debate sobre mulheres negras, essas questões, né? Que a gente discute muito, que a população negra, que a mulher negra... A gente já sabe de tudo isso, que a mulher negra está na base da pirâmide. Eu quero saber o que é que a gente vai fazer para mudar isso. Eu já estou de saco cheio de ouvir falar isso, sabe? Eu já sei de tudo, que a mulher que mais sofre, que a mulher... Eu quero saber o que é que vai fazer para mudar. Como é que a gente vai chutar o pau da barraca? Acabar com essa história de pirâmide, entendeu? Então eu quero isso. E aí a gente estava conversando, fazendo um debate sobre isso, e uma juíza falando, ela teve a palavra, uma juíza negra, e ela falando que, conversando com outras juízas, né, brancas, e elas dizendo assim, que mas, por exemplo, dando o exemplo dela, que ela foi uma mulher, ela é uma mulher que é negra, e a família dela é negra, e ela hoje está nessa classe, né, que se ela chegou, outras podem chegar, dizendo assim, né, porque esse pessoal gosta muito de achar que tudo é fácil. Aí você pega um exemplo em 1000 e acha que todo mundo, né? E ela dizendo assim, não, mas é muito diferente. Mesmo meu filho e o seu filho, você não pode, minha filha e sua filha, você ainda não pode falar em meritocracia. Porque eu sou a primeira pessoa que se formou na minha família, eu sou a primeira mulher que se tornou juiz, a primeira que tem um salário bom, e eu tenho responsabilidade com todas as outras pessoas da minha família. Muito diferente de você, que é uma juíza que já veio com as facilidades da família em termos de estudo, de educação, de tempo para estudar e tudo mais. Muito diferente. Ela disse, mesmo o meu filho e seu filho, minha filha e a sua filha, a gente ainda não vai poder falar
dessa igualdade de buscar, igualdade. entendeu? Então ainda não existe, ainda vai ter que andar um pouquinho. Então isso que você falou é muito Com importante, certeza. que você não vem, né? Porque você teve tempo para estudar, você teve facilidade, você veio porque você rompeu e pulou todos os obstáculos que foram impostos e que conseguiu, porque às vezes esses obstáculos são impostos a outras pessoas que não conseguem, não porque elas são menos Isso. competentes, mas é porque chega de uma forma, as variáveis incidem, né, de uma forma diferente dependendo de cada pessoa. Então é sempre assim. Quando, Val, quando eu fazia graduação na UFES, né, para mim era muito difícil fazer o curso de Direito, sabe? Primeiro, porque éramos pouquíssimos negros dentro da sala de aula. Isso nos anos 2000, né? Lembremos que a UFES implantou cotas em 2010 só, né? Quando o nosso país já tinha 10 anos de implementação de ações afirmativas nas universidades, né? A gente demorou bastante tempo para aceitar essa realidade. Naquela época, com 3 ou 4 alunos negros dentro da sala de aula, era extremamente difícil ter uma aula para a gente. A gente não conseguia perceber a aplicabilidade daquilo que se falava em sala de aula para nossas vidas, sabe? E fora que eram agressões cotidianas, né? Tem que ter o livro, tem que ter a roupa para ir para o fórum, tem que ter a roupa para ir para o evento. E fora isso tudo, o fato de que era muito comum professores não nos identificarem diferenciando a gente. Nós não tínhamos sobrenome, né? Nós não tínhamos o pai para dizer que era filho. Sim. Então, eles nos confundiam, era muito comum. Eles erravam os nomes, confundiam os nossos nomes. Óbvio que naquela época um menino de 20 anos não compreendia isso, né? Sofria, mas não compreendia isso. Depois, lendo, a gente percebe e vê as teorias que falam sobre a invisibilidade da pessoa negra em determinados espaços, né? E quando a gente vê isso, a gente percebe que cada pessoa branca nesses lugares é uma página de livro desses que a gente lê. Essas pessoas brancas, elas não percebem como que elas estão escritas nesses livros que a gente lê. Elas deveriam ler esse livro para se reconhecer e mudar, né? Eu vejo, às vezes, nessa nossa... Isso, deixa eu me interromper. Eu vi uma palestra chamada, eu só não me lembro o nome dela, eu sei que era lei dela dizendo assim: eu peço, brancos, se libertem da sua branquitude, por conta disso aí que você está falando. É incrível, é incrível. Nós, né, que vivemos nesse meio jurídico, a gente convive com muita gente, né? E muita gente branca, sobretudo, porque a gente conseguiu ampliar um pouco agora o número de advogadas e advogados negros por conta das cotas, né? Hoje nós temos um crescimento do número de inscrições de advogadas e advogados negros como nunca houve no nosso país, né? Mas não veio do nada, veio de toda a nossa luta histórica e das políticas de ações afirmativas implementadas e reforçadas com o julgamento do Supremo, né? Mas é interessante como nessas nossas relações cotidianas a gente escuta coisas que estão lá no livro, né? A gente escuta os nossos amigos brancos falando sobre as suas empregadas domésticas, aquelas que cuidaram delas quando eram crianças e agora cuidam das suas filhas, como se não fosse nada. Ficam falando, nos denominando, né? Neguinha, minha nega, né, negão, quando a gente tem já consolidado, né, que nós não aceitamos mais esse tipo de denominação porque a gente quer o nosso nome. E se for uma pessoa como a gente, uma pessoa negra, que me chame de irmão, né? E se for um branco que conhece os seus privilégios, é um branco crítico, né? Como vários autores hoje aí já diferenciam o que é a branquitude da branquidade, né? Mostrando que existe um branco crítico, um branco que sabe que é branco e que tem privilégios, que sabe que o racismo é um grande problema para esse país, né? Mas, então são esses brancos que a gente o tempo inteiro tem que estar educando, né? E dizendo, leia lá naquele livro, na parte tal, como você vai ver
que isso daí não é mais possível, né? Muitas vezes a gente tem um debate dentro de um departamento, de uma reunião, quando a gente fala incisivamente, e você disse que eu sou incisivo, o que nos apontam? Agressivo. Exato. O homem negro, você mesma diz isso, não é? Exato. Você diz, eu sou uma mulher grande, eu sou uma mulher alta, eu sou uma mulher que fala com uma voz grossa, não é? Isso, eu então, falo eu sou o alto, quê? eu sonho alto, eu não sou de baixaria. Não é? Mas só que eles não sabem que isso está tudo no livro e a gente está estudando eles. Eles são os nossos, né? Os nossos, aquilo que comprova as teorias que estão nos livros que a gente lê. Imagina, né? Se eles se apropriam disso, talvez a gente mude essas relações do cotidiano, né? Mas vejam como que essas questões, elas são estruturais mesmo da sociedade, né? E com as transformações que a gente tem vivido na política do nosso país, abrindo, como você mesma diz, né, abriram as portas para que os loucos, né, saíssem, né, as pessoas que são racistas, são homofóbicas, são sexistas, né, saíssem sem preconceito algum de expressar isso em público, né? Você mesma diz isso o tempo todo, né? E aí essas pessoas também estão dentro da universidade hoje. E me assusta muito quando eu vejo a juventude assim na sala de aula, sabe? Quantas vezes, e você sabe que os temas que eu trato eu levo muito a sério, e como eu levo a sério, eu percebo que há um déficit desse debate no direito, eu trabalho em minhas aulas, mas eu trabalho a partir da perspectiva jurídica. Isso é importantíssimo, né? Mas há muita rejeição. E agora, como ficou patente a ideia de doutrinação, né, a gente é constantemente acusado de doutrinar quando a gente está falando de direito, a gente está falando de exclusão social, que tem no direito um dos seus principais instrumentos de operação. O direito, ele é excludente, ele é mantenedor do status quo, né? E ele é esse instrumento que o capitalismo usou desde que ele surge para operar essa perversidade que o capitalismo opera no nosso mundo, né? E o direito criminal foi criado para quem? Né? Pois é. Para quem foi criado o direito criminal? Para quem foram criados os presídios? Para quem foi criada a polícia? Para proteger quem? Exatamente. E aí quando a gente vê que até pouco tempo, né, vários desses dispositivos penais estavam em vigência e como que eles ainda impregnam o pensamento dos nossos juízes, juízas, promotores, sistema de justiça de uma forma geral, quando vão decidir sobre um caso, né? Eu hoje advogo especificamente para terreiros, né, na defesa jurídica de terreiros. E é patente isso, sabe? É muito interessante quando você percebe que a mesma consideração que é dada para um padre, um pastor, não é dada para uma mãe de santo ou para um pai de santo. Apesar de a legislação compará-los, né? Mas só que na prática essa consideração não é dada. E várias das instituições públicas acabam sendo extremamente racistas institucionalmente quando lidam com esse público, né? E isso é um processo que exige uma transformação urgente, é como você disse. Eu não aguento mais ficar falando que a mulher negra está né, na base da pirâmide. Eu quero saber quando vai mudar isso. Pois é, eu concordo com você literalmente, porque o racismo, o sexismo, eles são radicais. Eles matam todos os dias e muito, né? Contra algo tão radical não tem estratégia meia boca ou estratégia de pouca incisividade. Tem que ser radical como ela é. Até porque o radicalismo, como eu digo, eu antes me incomodava quando as pessoas me chamavam de radical. Hoje, para mim, é um elogio. Porque radical é quando você vai na raiz do problema. E a gente precisa ir na raiz do problema e arrancar essa raiz. Entendeu? A gente não pode estar com essas teorias, como você fala, sabe?
que milindram, que limitam e desqualificam a fala da gente, nos desmerecem dizendo que somos grossas, que somos agressivas, que somos mal educadas, para tentar limitar a nossa fala que só contém verdade. E a nossa fala não casa com a realidade da casa grande. Né? Então, isso ofende. Ofende. Nós estamos em vários lugares, em várias instituições que nitidamente têm racismo estrutural, que estão lá, né, sentados, reinando o racismo e o machismo. E que você pode até fazer parte. Você pode até estar ali. Desde que você não exija os cargos de relevância, desde que você não queira ser igual e desde que você não brilhe mais. Né? Pronto. Porque então você pode sempre ser o preto ou a preta de dentro de casa. Né? O mucamo, a mucama. Brilhe daqui para baixo. Se isso acontecer diferente, eu lhe podo. E podo pesado. Só que a gente, bom, pelo que eu conheço das mulheres negras e as manas pretas e o povo preto que eu me relaciono, se podar, a gente brota. Se podar, a gente brota. Porque enquanto a mulher branca luta pelos direitos dela, nós estamos lutando para existir. O direito básico que ainda não foi nos dado. Né? Eu tenho uns índices aqui, eu estava vendo, em 2018, olha, das vítimas de feminicídio em 2018, 68% eram negras. Né? As vítimas de feminicídio. Sim. E das vítimas de homicídio na rua, no todo, no geral, 75,7% eram pessoas negras. Né? Ô, Val, você tem números sobre homens presos por violência doméstica, cor e raça? Não, não temos. Esses números são muito difíceis, sabe? Eles ainda são muito difíceis, esses índices. Porque a gente deduz, né? Que os presos, eu não tenho nem dúvida, que com certeza você vai achar mais homens negros. Agora, que praticam, eu tenho minha dúvida. Sabe? Eu tenho minha dúvida. Eu acredito que se você fosse catalogar os que praticam, e eu estou falando da violência como um todo, não só a violência física, né? Eu tenho certeza que mudaria de cor. Pois porque assim, eu vejo que, obviamente, assim como eu defendo o combate ao racismo, eu defendo o combate aos malefícios que o sexismo traz para a sociedade brasileira. Né? Sim. E o feminicídio é um deles muito grave. Né? Mas eu também defendo uma postura crítica sobre o enfrentamento do feminicídio. Né? Eu não sou um estudioso e você sabe disso. Né? Eu aprendo com você. Eu aprendo com vocês. Mas eu fico pensando, por exemplo, agora na pandemia eu participei de alguns encontros e aí a gente via uma voracidade óbvia, né, na necessidade de atuação nesse, Kelly Caldas, minha ex-aluna, orientando, está aí entrando agora. Ó. Que bom, bem-vinda, professora hoje também de Direito, trabalha Direito e Literatura, mulher interiorana, engajada. O professor Matheus estava aqui, falou com a gente, Matheus Meira, mandou um beijo pra gente. Lívio está aqui, Thay, Paulo, Franci e Ivaneide, tem uma pessoa de jeito aqui também, colegas. Mas continue, maravilha, maravilha. Se você disse que estava observando... E aí eu estava assim, participando, né, e vendo. A pandemia é um momento muito especial nas vidas de todo mundo, né? E aí, quando eu estava nessas reuniões, eu verificando que as instituições do sistema de justiça estavam numa voracidade assim de enfrentar esse problema que não refletiu sobre algumas questões, sabe? Que, na minha percepção, eram muito importantes de ser vistas naquele momento. Né? Não eram só as pessoas pobres, né, e periféricas que estavam dentro de casa. Né? E muitas das vezes a sua própria casa é muito mais do que aquele espaçozinho, né, a extensão da rua. Né? Sim. E a violência me parecia, sobretudo aquela que era exposta na mídia, muito relacionada
a esses espaços mais periféricos, né? Mas Teve até em um certo momento um fato que aconteceu em São Paulo, no Alphaville. Você lembra? sim, Que o lembro, sim. marido agressivo, né, agredindo a esposa, a polícia chega na porta, mas não consegue entrar, né? Isso. E E ele aí diz eu bem fico... claro, ele diz, você está em Alphaville. Ele diz bem É, claro, entre, exatamente. venha, ele diz daquele jeito. Bem É, claro. e aí eu penso como que a aplicação, né, da legislação de enfrentamento à violência contra a mulher, ela pode ser mais uma estratégia, né, de vitimização também desse homem preto. Veja, não estou falando que não é para combater a violência Não, contra a mulher. eu Estou estou dizendo que a entendendo. gente precisa refletir sobre isso. E aí eu penso que eu tenho um grupo de alunas que no bairro 17 de Março vem fazendo um trabalho com as mulheres negras a partir de uma perspectiva chamada mulherismo africana. É uma teoria criada nos Estados Unidos na década de 80, 89, por uma socióloga chamada Clenora Hudson. E aí ela diz que nas comunidades negras, né, é preciso despertar um sentimento de relação entre mulheres, óbvio, mas também entre as mulheres e os homens pretos dessa comunidade, né, que é similar às relações estabelecidas em África, onde a mulher tem uma centralidade, né? Muitos autores apontam que o sexismo, o machismo, né, e toda a violência contra a mulher patriarcal, né, ela parte da experiência do mundo com a Europa. Sim, Porque sim, é uma se a experiência. Eu experiência, não tenho nem dúvida que se é a experiência fosse eurocêntrica, é isso, essa experiência é. exatamente O essa homem ideia no de centro de que para tudo, o mundo isso, falocêntrico, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, pois foi, é, né? infelizmente. E aí essa teoria, né, do mulherismo africano aponta como que é a única saída que existe para a gente romper todas essas barreiras, é renovar a cosmovisão africana nas nossas sociedades, né? Porque ela tem uma forma muito distinta de perceber relações entre mulheres e entre homens, né? Aí você diz, mas Ilse, isso é romântico demais. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Porque é muito difícil a gente romper essa força que o capitalismo que o patriarcalismo que veio com ele, o colonialismo, o racismo, né? Mas a gente pode começar a pensar experiências locais sobre isso, né? E essas experiências locais podem começar aqui, próximo de nós, né? Luiz, ver você falando isso e eu me lembrando da fala, sabe, de Malcolm X. Muita gente não gosta dele, que acha ele agressivo, né? Violento, aí vão mais para Luther King, que era Sim, religioso, né? Vão mais para essa... Eu me identifico isso. muito mais com ele, nem se compara, né? E ele fala assim, como um homem, tem um momento que ele fala assim, se você vir me falar de ódio, ninguém melhor do que o homem branco para falar sobre ódio. Ninguém melhor do que o povo branco para falar sobre ódio. Né? O povo que, enquanto numa mão segurava o terço orando, né? No outro acendia a fogueira, ou estava com chicote batendo, ou cortando os Sim, sim. pedaços lá, né? De outro ser humano igual, que não era considerado igual. Então, assim, eu gosto muito da fala dele. Ele fala muito de cada coisa, assim. No filme, né, tem um filme dele que tem uns momentos, assim, que vem tentando questioná-lo, constrangê-lo, né? E ele tem cada saída de igual, ai meu Deus, eu tinha que ficar de boca aberta. Ai, para que esse homem morreu? Morreu no ano que eu nasci. Ele morreu exatamente no mês que eu nasci, no ano e no mês que eu nasci. Fevereiro de 65. Eu digo, que pena. Eu ia gostar muito de, pelo menos, ver esse cara. Pô, Ver de ele perto. é fantástico, ele, sabe? E uma visão assim. Minha aluna que atua nesse projeto lá no 17 de março está aí, Tayane Rocha, ela dizendo aí, mas conseguimos e continuamos tentando. Lívio está aí falando que já existem, né, experiências afrocentradas, e é isso, né, porque várias das nossas produções, várias das nossas formas de vida
de religiosidade, língua, cultura, né, Isso. foram mortas, né? Assim como o feminicídio mata todos os dias várias mulheres, assim como o racismo mata todos os dias vários jovens negros, né? A nossa história é recheada desses epistemicídios quando mata as teorias que a gente criou e que ninguém sabe que a gente criou, porque quiseram dizer que no mundo inteiro nós éramos o povo menos inteligente. Isso, exato. Todas as línguas que nós temos ainda hoje, mas que são esquecidas, e a gente teve que criar os territórios próprios para a preservação dessas línguas, como os terreiros, né? Tudo, até a possibilidade de a gente, enquanto região, né, se colocar enquanto né, assim, produtora de um conhecimento, que a gente sabe muito bem como a gente sofre no Nordeste com o que eu chamo de um regionalicídio, né? Porque parece que o que a gente produz aqui não é importante para o resto do país. Nada contra as outras pessoas que produzem ciência no restante do Brasil, mas aqui a gente produz muita coisa importante e que precisa ser vista por aí afora, né? Aí você fazendo esses vídeos, espero que cheguem lá. Né? Tomara, para ver que aqui, porque tá lotado, eu já vou fechar os 150, viu, o número de lives. Já que vou bom, que bom. Tá Caramba. no YouTube, tá por aí rolando. Se eu disser a você, uma repórter mandou uma mensagem para mim, doutora Valdilene, eu vi numa matéria de um jornal escrito, um jornal de papel físico, né? Uma referência dizendo assim, fala de doutora Valdilene na live tal, do dia tal. Eu digo, ai que maravilha, nossas lives estão virando história. Que bom, porque a gente nunca escreveu, né? A história sempre foi escrita pelo homem branco, que simplesmente tirou todo mundo, né? Não deu ênfase a ninguém. E aí é onde a gente fala, eu vejo muito essas mulheres pretas, aprendem mais com ela, a multidimensionalidade do racismo, que ele traz o embranquecimento não só epidérmico, mas da ideologia, da cultura, da inteligência, do conhecimento, né? Que o povo negro, que foi demonizado do povo negro, que foi apagado, que o povo negro só veio a ser, você estuda a vida toda, você só ouve falar do povo negro como aquele povo fracassado, falido, perdedor e escravo, né? Você não vê assim, se falar da qualidade, da inteligência que eles tinham com relação à plantação, da cultura, da música, da dança, dos hábitos, né? De tudo tão enriquecedor que a cultura africana tem. Então, assim, mata, vem para atingir também essa ideologia, né? Da cultura e de tudo, para exterminar mesmo. E o quanto que nessa história aí, né, que nós vivemos no nosso país, que é muito jovem, né? Nós temos pouco mais de 500 anos, né? A gente, povo preto, sempre tentou dar soluções para as problemáticas, né? Você diz, são os brancos que têm ódio, né? Vejam, nossa religiosidade é uma religiosidade que está junto com os mais pobres, sempre esteve, né? É uma religiosidade que hoje, na atualidade, tenta reverter várias das situações de degradação moral, ética, né, que a gente vê dentro das religiões, né? Nas nossas crenças de matriz africana, todo mundo respeita os mais velhos, né? Dá bênção, né? Reverencia a palavra, a fala, né? Fora os nossos quilombos, exemplos como o quilombo dos Palmares e tantos outros aí que houve no nosso país e tiveram nesse direito que você disse, né, o direito penal, um dos principais opressores, junto com o aparato da polícia, destruindo um modelo de sociedade que os negros colocaram para esse país, dizendo, olhe, vejam este modelo onde tudo é de todos, onde todo mundo governa junto, onde todo mundo cuida do outro, né? A partir de uma outra visão para este país, e eles dizem o que não.
cotidianamente dizem não, né? Quando surgiu agora, né, esse movimento mostrando Black Lives Matter, nesse ano especificamente, as pessoas esqueceram que desde 2013 existe o Black Lives Matter, né? E muito antes, várias das grandes revoltas do nosso país foram feitas por negros, apontando os problemas que esse país tinha naquela época e ainda carrega hoje como herança que eles não querem largar, não querem soltar esse ranço, né? Aí eu sempre digo, porque tem alguns privilégios de manter esse ranço. E aí, quando a gente olha para trás, aí a gente vê, além do Quilombo dos Palmares, a gente vê a revolta dos malês, os malês negros muçulmanos que vieram para cá à força para ser escravizados, mas eram mais inteligentes, falavam mais línguas do que os portugueses que aqui estavam. E eles tinham medo, os portugueses tinham medo dos malês, porque eles eram muito inteligentes, né? E fizeram essa revolta contra contra a situação, né, em que eles viviam, assim como a conjuração baiana, a revolta da Chibata em 1910, todas elas mostrando para a sociedade brasileira que o trato com o negro precisava mudar, que nós tínhamos muito a contribuir com esse país, mas só que o que se fazia, opressão, morte, né, enforcamento e várias outras questões, como hoje. E a opressão continua, só mudaram as estratégias. Isso, quando ensinam essa forma diferente, não se ensina, tudo que você falou aí, a gente ouve na escola, mas não disso. A gente ouve o quê? Revolta de marginais, de pessoas, né? Como os filmes americanos que trazem os índios sempre como bandidos, né? Os filmes, sim. Né? A gente fica torcendo por aqueles mocinhos, né? Altos, louros, brancos, dos olhos azuis, e os índios sempre são os bandidos, os estupradores, né? Então, essa mesma abordagem que é utilizada e é a abordagem da branquitude. Essa abordagem odiosa, controladora, de exercer poder, né? Por que a gente vai cuidar de todo mundo igual? Por que eu vou perder o meu privilégio? Então, eu não posso, não pode. E meus filhos não vão ter quem dominar, minhas filhas, né? Não vão ter quem controlar. Então, tudo isso é pensado. E assim, sabe o que eu acho incrível, Ilse? É como isso é pensado hoje, dessa mesma forma. Da mesma forma. Menino, é um ranço, né? Menino, é inacreditável. Pessoas que estão do seu lado e que você não percebe. Pessoas que sorriem e que você aparentemente está acreditando que lhe consideram iguais, mas que não são assim, que elas não são assim. E que elas lhe veem literalmente como uma pessoa inferior e que acreditam assim, que você, como você falou aí, considera você menos inteligente, menos competente, que você vai chegar, não vai chegar, né, em determinado lugar que ameace ou que faça sombra, né? Então, assim, entendeu? Tanto é que quando começaram a perceber que o povo negro não é um povo assim, como eles sempre acharam, burro, incompetente, começaram a criar leis, né? Leis que conseguissem, né, controlar essa ascensão e esse destaque. E hoje em dia, menina, é incrível como é a mesma estratégia, é a mesma coisa. Não tem inovação nenhuma, só muda, como você diz, né? Não tem mais o tronco, mas tem punição, né? Tem punição. Para o negro, para a negra que quer ousar, tem punição. Então, assim, e assim, você vê como as pessoas que se dizem, como você falou, nós temos muitas pessoas brancas que não fazem parte da branquitude, né? Dessa branquitude, né? Mas ao mesmo tempo tem pessoas que estão no limbo. Elas não exercem exatamente essas teorias de fazer, de querer restringir, de limitar, de querer extirpar, né, as pessoas negras das esferas de poder, mas também elas ainda não são aquelas pessoas que entendem que são pessoas iguais e elas preferem se omitir, ficam naquele limbo, naquele meio, e são elas, na minha opinião, que determinam que aquilo continue. Sabe? Porque elas se calam, e como a gente conhece a frase, né? Quando você se cala num momento de opressão, você se
alia ao opressor. Você é conivente, né? É conivente, Pois é. pois é. E aí, Val, sobre isso, né? Eu tenho um texto, ó, doutora Ana Lúcia está aí falando com a gente da OAB. Tô precisando de gente aqui. Pessoal, obrigado Pronto. pelas presenças, viu? Ivaneide aqui comentando também. Quando ela tem um nível intelectual elevado, né? Pois é, Ivaneide. Ivaneide É, sempre sim. contundente. Tem um professor, que é o professor Lourenço Cardoso, da Unilab, como é a cidade? Esqueci, Santo Antônio de Jesus. Não, é outra cidade. Aqui na Bahia, né? E ele trabalha exatamente com isso. Ele diz que existe um movimento dentro da academia de anulação da importância das pesquisas feitas por pessoas negras. Porque eles precisam fazer isso para ocultar essas produções, né? E isso daí a gente tem que ter muito cuidado. A outra coisa também, Val, que eu acho importante, você estava falando aí, eu, né, lembrando, tem um texto que eu escrevi que fala sobre os 5 privilégios dos brancos racistas no nosso país. Eu considero 5 privilégios que eles não querem largar. E por isso que hoje a gente ainda mantém essa conjuntura. O primeiro é o privilégio da ignorância. A gente está no século XXI, na era da tecnologia, com tudo à mão, você dá uma gugada, você encontra uma coisa, você dá uma gugada, você encontra um livro para ler, mas essas pessoas preferem permanecer na ignorância, porque a ignorância é benéfica para elas. O outro benefício é o benefício do cinismo. Tá tudo acontecendo aí. Tá pegando fogo. Esse é o top. Tá pegando fogo. Os Estados Unidos tá todo mundo morrendo lá pela polícia matando. No Brasil não tem isso não. No Brasil não existe não, né? Olha para fora, mas aqui dentro não, é porque é preto bandido, né? E esse cinismo, ele é perigosíssimo, sabe? Porque, por exemplo, atinge uma grande amplitude de áreas, né? Então, por exemplo, quando eu vejo a questão do julgamento do abate de animais no Supremo pelos terreiros, e eu vejo, teve que chegar no Supremo Tribunal Federal para o maior tribunal do nosso país dizer que o terreiro pode abater animal, porque não tem comprovação de maus tratos e não tem comprovação de que aquilo dali não é utilizado. Ou seja, o próprio terreiro consome a carne, as pessoas que vivem no entorno consomem a carne, e é um ato de religiosidade, não é um ato de lazer ou qualquer outro para satisfazer pura, né? Mas, por exemplo, quando esse navio de ontem afundou lá no Japão, na China, eu não sei onde foi, com um monte de boi dentro, você viu ontem? Não vi não. 17 mil cabeças de gado sendo transportadas e iriam passar 15 dias no meio do mar. Os bois presos dentro das suas baias, sem se movimentar, mas contra isso as pessoas não se revoltam. Menina, né? Ou se revoltam muito pouco. Naufragou, morreram várias pessoas. E os bichos todos mortos, né, também. Mas para onde que as pessoas olham? Para o terreiro. Isso, para mim, é a maior prática de cinismo que existe, sabe? O outro benefício é o benefício da apatia, né, que eu chamo, que é a falta de empatia. Né? Sim. É muito comum, né? Quando você está diante dessas situações, você sempre opta por aquilo que é mais parecido com você. Exato. Aquilo que é diferente de você não tem tanta empatia, tanto amor, né? Tanto respeito. Né? Aquilo, no seu cérebro, e a filosofia experimental mostra, ativa no seu cérebro o seu preconceito. E aí você deixa se levar e você se trai ali. Né? E os últimos dois é o benefício da escravidão, que muitas famílias hoje têm o que têm porque escravizaram. Ainda usufrui desse benefício?
usufruem desse benefício e não querem largar. Isso. Roubaram a terra dos quilombos e hoje em dia a maior dificuldade para se titular essas terras. Quantas famílias do nosso estado de Sergipe, que são poderosas, estão na política, estão ali brigando com os quilombolas, que a Constituição diz que a terra é deles, né? E os indígenas, né? E, fora isso, o último benefício, que é o benefício do extermínio. Quanto mais a polícia matar preto, prender, melhor para esta sociedade, porque esses corpos, que historicamente eles sempre consideraram inimigos, precisam continuar sendo contidos e mortos, se for o caso, né? E esse extermínio, ele atinge também as simbologias e e os nossos patrimônios. Então vejam como que é difícil para nós hoje em dia perceber qual é o patrimônio negro que está protegido com o tombamento. Quantos terreiros nós temos tombados no nosso estado de Sergipe, né? Mas quantas igrejas tem? Sim. E isso é exterminar, né? Isso é permitir que cultura, que acabe. aquele patrimônio... Pois é. Então vejam, é coisa, viu, Val? É muita coisa. E eu vou pedir uma coisa a você, sabe, Yuziver? Não sei se você sabe do Instituto, né? Que teve o lançamento e tudo. Ah, nós parabéns, temos parabéns. Obrigado. E tem um site. E eu queria que esse texto seu constasse lá nesse site. Se você tiver, eu lhe mando. Me fizer esse favor de mandar esse texto, vou publicar lá no site para ser mais uma das publicações. Porque só por essa fala sua aí, eu já... Meu Deus, como é verdade. eu lhe mando sim, eu lhe mando sim. Agradeço muito você deixar eu publicar lá no site, porque é enriquecedor. E a gente precisa, sobretudo, sabe, quanto antes a gente abrir os olhos dessa juventude negra, sabe, para não deixar se manipular, não se contentar com biscoitos, com confeites, com doces, para ocupar uns lugares de... Como eu diria, meu Deus, uns lugarzinhos de destaque para ficar calado, sabe? A gente tem que conversar muito com essa juventude negra, com essas pessoas, a gente tem que se mobilizar mais, sabe? Chamar essas mulheres, esses homens de destaque para mostrar que tem possibilidade, que nós podemos, que nós temos competência, temos capacidade e precisamos mudar sabe, destruir, dinamitar literalmente essa pirâmide. Dinamitar mesmo. E eu sempre falo que a sororidade, quando a gente fala em sororidade, participação para a questão do gênero, a sororidade chegou agora, não foi, Robéria? A sororidade, quando é com a mulher preta, e aí, gente, eu estou falando no geral, toda regra tem exceção, a sororidade da mulher preta ela é mais legítima, ela é mais verdadeira, porque ela vem da dororidade, né? Ela vem dessa dororidade do sentir na pele, do sofrer, e de regra, a sororidade, quando fala que tem a branquitude envolvida, ela circula em torno do poder, né? E aí quebra, porque o poder fala mais alto. A questão de classe, ela sobrepõe a raça e o gênero. A classe sobrepõe o poder, o dinheiro, o destaque, que muita gente luta, mata e morre por isso, e aí abandona qualquer coisa. E a empatia é essa, né? Com a continuidade no poder. E isso ainda está atrapalhando, mas muita coisa já melhorou. Muita coisa já melhorou, e eu acredito que vai melhorar muito ainda mais. Yuziver, nós temos aqui, olha, Yuziver, conversar com você é um mestrado, sabia? É um mestrado conversar com você. Olha, nós temos aqui 8 minutos. Eu queria que você fique muito à vontade para falar nesses 8 minutos aí, que eu quero ouvir mais coisa aí. Então, eu acho que é isso, Vai. Eu acho que a gente tem um estado bastante pequeno, né? Um estado com poucos municípios. Temos tantas experiências importantes no país inteiro. E eu acho que a gente poderia ser muito melhor do que a gente é hoje no enfrentamento tanto do racismo quanto do sexismo aqui dentro do nosso estado. Mas a gente sabe como que são questões que há uma dificuldade ainda dos gestores públicos, do sistema de justiça, de levar a sério essas questões, né? Vejam que, por exemplo, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê uma dificuldade extrema
de tratar sobre certos assuntos dentro da política, porque essa política está impregnada de uma religiosidade que não permite esse tipo de debate. Né? Então, quando se trata de mulher, falar de direitos sexuais e reprodutivos, Sim. aborto, homoafetividade, né, e outras questões são quase interdições para que os políticos tratem sobre esse tema. Não é à toa que a questão da ideologia de gênero, em vários municípios, né, houve tentativas de se criar leis proibindo que professores falassem sobre isso. Né? Então, estamos em um processo onde o pensamento crítico ele é tido como ruim, e onde a liberdade de expressão ela se tornou uma arma de violação de direitos humanos. Né? Então, acredito que é preciso uma reação, como você diz, muito firme. E eu acredito que não existe outra forma a não ser o Estado se abrindo para os movimentos sociais. Porque se ele continuar nas suas relações tão próximas com esse tipo de religiosidade que a gente vê hoje, que se preocupa mais com o poder, com estar no topo do poder e com o dinheiro, do que com os que mais precisam, a gente vai estar indo para um caminho ainda pior do que a gente está. Né? E aí eu acredito que é possível uma experiência diferente aqui no nosso estado, que historicamente tem uma tradição de um pouco mais, né, hoje alinhada com outros atores, mas ainda é uma tradição mais aberta. Então acredito que a gente aproveitar e potencializar esses atores sociais, né, eu acho importantíssimo você estar criando o Instituto Ressurgir. Isso, Ressurgir. Instituto Ressurgir, em homenagem à sua mãe, não é? O nome do Instituto é professora Lieta Oliveira Azevedo, e o nome de fantasia é Ressurgir Sergipe, em homenagem à minha coroa. Né? Reforçando a importância de a gente ter uma militância qualificada dentro desse espaço, né? E mostrando que a gente está aqui aberto para as interlocuções. Né? Hoje nós somos pretas e pretos, mulheres e homens, com grande capacidade técnica, acadêmica, para poder contribuir com esse Estado. Né? Vejam a gente, ouçam o que a gente diz, reflitam com os outros atores políticos, né? Para que a gente possa fazer uma sociedade melhor. Né? Eu acho que é isso, Val. A gente é utópico, porque a gente acredita em uma sociedade melhor. Né? Eu penso na utopia não como algo inalcançável, mas como uma força que nos move a sempre estar em luta. Eu acho que, como você, desde que a gente era criança, a gente brigava. Eu lembro que na escola, uma vez eu fiz um abaixo-assinado porque os grandes estavam usando a quadra durante o recreio todo. E os pequenos, eu no caso, não usava. Eu fiz um abaixo-assinado e os outros pequenos, né, assinaram, e a minha professora de geografia depois veio me dar os parabéns. Né? Então, desde pequeno, a gente é encrenqueiro. A gente, quando vê uma injustiça, a gente mete o pé na porta. Mete o pé na porta mesmo. E é uma cachaça, como dizem por aí. A gente tenta largar, mas não consegue. Não consegue. Né? A gente vai até o fim. É isso, Wilson. Você falou em identificar as coisas que eu fazia quando eu era pequena. Você vê assim, eu não tinha noção técnica nenhuma de nada, mas eu já tinha noção do que era injustiça. E eu fui ameaçado, viu? Lá na época. Veio um grande e disse: e aí, gordinho? E o que é que você quer? Pô, repare, eu tinha uma vantagem, sabe, Wilson? Eu sempre fui grande, maior do que todas as pessoas da faixa de minha idade. Então eu enfrentava até os meninos mais velhos, entendeu? E eu sempre fui muito assim, afrontosa. E para mim, o que eu gostava, o que eu mirava e olhava, eu dizia, era aquele ali, o maior, o que todo mundo tinha medo. Você tá entendendo? E eu ia, encarava e brigava. Até hoje eu faço isso. Entendeu? Até hoje. E vou dizer uma coisa a você, aqui para nós.
eu me divirto fazendo isso. Você acredita? É ótimo. Você acredita que eu me divirto fazendo isso? A gente se estressa em alguns momentos e tudo, mas é divertido, sabia? Eu espero que essa igualdade de gênero, de raça, de classe, isso um dia fique bem melhor e tudo, e provavelmente eu não vou ver, mas eu não sei não se eu visse, se eu ia ficar. Gente, agora eu vou fazer o quê? Eu adoro aí conversar com você, como sempre. Obrigado, Val. Olha, tudo que eu participo com você, também. eu fico assim, olha, de queixo caído com a sua fala, admiro demais você, olha, admiração é pouco, sabe? Eu também. Eu admiro demais você é um... Poxa, eu dizia, meu Deus, olha, tem coisas que às vezes acontecem que eu digo, meu Deus, se fosse isso, então o que eu queria dizer, você acredita? Porque eu nunca vi você levantar a voz, eu nunca vi você se estressar, você pode até estar, mas assim, não demonstra, sabe? Eu acho isso ótimo. Sim. E eu aprendi pouco tempo, do ano passado para cá, que muitas vezes o silêncio lhe dá um retorno muito maior, sabe? E aí você pode fazer sua ação e simplesmente calar e continuar fazendo suas coisas, agindo e mostrando para o que veio, que eu acho que isso que importa. Muito obrigado, Ilziver. Um beijo. Obrigado você também. É maravilhoso. Obrigado a todo mundo que está aqui. É verdade, todas as pessoas que estão aqui. A gente está aqui, né? Hoje eu estou também na prefeitura, né? Atuando lá, trabalhando com igualdade racial, gênero, mulher, né? Pessoa com deficiência, e no mestrado, né? Com as minhas turmas e as minhas pesquisas aí, trabalhando com vários temas, né? E a gente está aí produzindo ciência para transformar o mundo, né? É isso que a gente quer. Pois é, só isso. Só isso que a gente quer, mudar o mundo, mais nada. Oi, boa noite, querido. Oi, um abraço, Ilziver. Depois que tiver editado essa live direitinho, eu mando para você. Viu? Tá bom, Vitor. Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau pela participação. Muito obrigada. Tchau, Ilziver. Tchau. Fechei com chave de ouro aqui o meu projeto agora com eles. Tchau, tchau. Vidas negras importam, Lívia. Importam sim. Tchau. Então, gente, o que vocês acharam da live com o Ilziver? Maravilhosa, né, gente? Um doutorado em 1 hora. Como é possível, né? Muita serenidade, muita sensatez. Incisivo, cirurgicamente incisivo. Maravilhosa essa live. Encerramos o projeto agora com eles, com chave de ouro. E, claro, que Ilziver também recebeu a blusa da campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. E vamos ver como é que ele ficou vestido na camisa.